Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam bem-vindos novamente ao canal A História é Linda do Professor Marquinho, tá? Beleza, pessoal? Na sessão Café com o Professor Marquinho. Beleza, pessoal? Vamos lá? Seguinte, assunto de hoje bem interessante, né? Muito interessante. A ocupação do interior do Brasil, segunda parte, né? Segunda parte. Agora falando especificamente da chamada expansão territorial oficial. Beleza? Poxa, oficial. Por que expansão territorial oficial? Diferente daquela ocupação que nós vimos na aula, na primeira parte, né, relacionada à pecuária bovina, à pecuária muar, lá no sertão nordestino, no agreste, no sul do Brasil e tal, essa ocupação ocorre basicamente em grande parte, tá, por ação da própria coroa. É claro que com o passar do tempo, você não tem apenas a presença da coroa, você tem a ocupação de fato de algumas regiões, mas a iniciativa ela é de Portugal, da coroa. E aí nós vamos dividir em algumas partes. A primeira é a ocupação especificamente da Amazônia. A ocupação da Amazônia a partir ali de Belém, tá? Na foz do rio Amazonas. Uma grande expedição, né, liderada pelo Pedro Teixeira, lá em 1637. Lembrando, 1637 ainda estávamos sob a chamada União Ibérica, né? Então Portugal e Espanha ainda estavam juntos, certo? E lembrando que boa parte ali do Nordeste, né, do Pernambuco e tal, várias regiões vizinhas já estavam nas mãos dos holandeses. Então essa expedição era importante para Portugal, né, conhecer o Vale Amazônico, os rios ali, o rio Amazonas e seus afluentes. E essa expedição foi extraordinária, né? Imagina, os caras chegaram até o Equador, tá? Até o Equador. Então uma grande expedição. E é importante destacar que logo em seguida você tem o início da própria ocupação promovida pelos jesuítas portugueses ali no Vale Amazônico. A partir de 1639, principalmente, uma série de missões jesuítas vão surgir ali, vão aparecer ao longo do Vale Amazônico, assim como o início da própria ocupação portuguesa, ok? Belezinha? Tranquilo? É importante destacar que mesmo após o final da União Ibérica, então você continua tendo essa presença portuguesa. Portugal vai de fato ocupar essa região, um pouco mais para frente, inclusive construindo fortes, tá? Fortificações ao longo do Vale Amazônico. Então Portugal busca de fato ocupar essa região, que pelo Tratado de Tordesilhas, é importante lembrar, pelo Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha. É aquela história, né? Pertencia. Beleza? Tá, mas vamos lá. O que eles vão explorar, né? Você tem que, para você ocupar uma região, você tem que torná-la efetivamente rentável, interessante, né, para ocupação e tal. A agricultura e a pecuária, por razões óbvias, né? Seria a presença da floresta enorme, a floresta amazônica. Então, a agricultura e pecuária logo vão se mostrar completamente inviáveis. Então, é preciso encontrar uma outra alternativa. Ouro, metais preciosos não foram encontrados. Tá? Qual foi a alternativa? As especiarias. Algumas especiarias, as chamadas drogas do sertão, né? Popularmente conhecida como as drogas do sertão. Baunilha, uma baunilha, que delícia! Baunilha, né? O látex, né? O cacau, algumas resinas, algumas ervas e tal. Portugal esperava, inclusive, quando você pega textos da época, há um interesse de Portugal em de repente voltar, reativar o velho comércio de especiarias que tinha lá com a Ásia, só que no caso na Amazônia. Só que o tempo vai mostrar que isso não vai ocorrer, tá? Isso não vai acontecer por N motivos. Entre eles, os custos, né, para a extração, para a exploração desses produtos ali na Amazônia era bastante elevado. Os preços das especiarias naquele momento, estamos falando da segunda metade do século XVII, já não são mais os mesmos, por exemplo, do século XVI, do século XV, o auge das especiarias. Ok? Tranquilinho? A mão de obra utilizada, né, para a extração das chamadas drogas do sertão era a mão de obra indígena, tá? Mão de obra africana praticamente você não tem, né?
Estamos falando de um produto ainda secundário, garante bons lucros para Portugal, mas é secundário. Companhias de comércio não tinham interesses em levar. Outra coisa, você está fazendo extração no meio da floresta. Tá? Então, a mão de obra indígena, escrava ou semi-escrava, vai ser usada largamente. Não só os colonos, hein, gente? Os jesuítas também vão usar a mão de obra indígena. É claro que eles catequizavam, tá? Mas buscavam também explorar essa mão de obra, explorar essa riqueza ali da região. Tá? E muitas vezes nós vamos ter conflitos constantes entre esses colonos que estão ocupando o Vale Amazônico e as missões, e os padres, né, das missões jesuítas. Ok, pessoal? Tranquilinho? Tranquilinho? Bom, agora é o seguinte, uma outra região que merece bastante atenção é o litoral norte. Né? Você pegar ali, depois de Pernambuco, né? Pernambuco era o coração da economia brasileira, mas que num dado momento, durante um período do século XVII, vai ficar nas mãos dos holandeses. Mas mesmo antes da ocupação holandesa, você tem alguns ataques, como os ataques franceses lá ao Maranhão em 1612 a 1615. Então você tem a ação também de piratas ingleses. Então assim, Portugal tinha uma grande preocupação na ocupação dessa região. É uma região que estava, do ponto de vista estratégico, né, da estratégia de ocupação militar portuguesa, era uma região que estava em condições ruins, né, em condições de ser até atacada e ocupada por outros povos. Tá? Estava desprotegida, né, bastante desprotegida. Então, Portugal começa a ocupação. Então você tem a fundação, por exemplo, do Forte de Nossa Senhora das Neves, né? Futura, que posteriormente vai se chamar Filipeia, em homenagem ao rei Filipe II, com a União Ibérica, que vai pontapé, né? Ser o pontapé inicial da ocupação da própria Paraíba. Tá? Da própria Paraíba, e você tem produção de açúcar também na região ali, né, nas áreas onde hoje compõe a grande João Pessoa, né? Então você tem a ocupação da produção de açúcar, uma criação de gado mais ali para o agreste e tal, né? Você tem a ocupação ali do Rio Grande do Norte, que começa com a fundação do Forte dos Reis Magos, que dá origem a atual cidade de Natal, tá? E nessa região, nessa ocupação, tanto no interior da Paraíba como no próprio Rio Grande do Norte, há um constante conflito, né, das autoridades portuguesas, dos próprios colonos, com os índios potiguara, né? É um conflito longo, exaustivo, tá? Que leva ao quase extermínio dos índios potiguara. Uma curiosidade, o termo potiguar, né, quem nasce, né, no Rio Grande do Norte, é chamado de potiguar, tá? Potiguar. E o termo potiguar está vinculado, está associado exatamente aos índios potiguara da região. Tá? Muitos conflitos ocorreram nessa região, a ponto, lá no final do século XVII, por exemplo, de você ter a presença do Domingos Jorge Velho, de outros bandeirantes do chamado sertanismo de contrato, que buscava, que vai atacar, destruir não só os quilombos, como o grande quilombo de Palmares, mas também esses índios chamados de hostis, esses grupos hostis que viviam nessa região. Certo, pessoal? Tranquilinho? Outra coisa importante, a ocupação também do Maranhão. Né? A ocupação do Maranhão, lembrando, o Maranhão é atacado, né, pelos franceses em 1612, que fundam São Luís, o nome São Luís em homenagem ao rei. Eles decidem também então criaram uma colônia ali, a França Equinocial. Essa colônia acaba sendo derrotada, né? Os franceses são expulsos em 1615, tentam se estabelecer em Belém, também são expulsos e acabam ocupando a atual Guiana Francesa. E é claro que isso gera uma preocupação enorme nas autoridades portuguesas, essa presença, mesmo que os franceses tenham sido expulsos, a região ali ela ainda tinha muitos riscos. Então você tem uma ocupação de fato a partir desse momento por parte de Portugal. Portugal funda também, um pouco mais para frente, você tem a fundação também ali de Fortaleza, que era um forte dos holandeses. Lembrando que os holandeses se estabeleceram até próximo do Maranhão, né, no auge do domínio holandês, na época de Maurício de Nassau. Tá? Com a expulsão definitiva dos holandeses, ali você tem a fundação de Fortaleza. Tá? Belezinha? Tranquilinho, galera? Beleza? E aí, do Maranhão, você tem a insurreição maranhense, que expulsa os holandeses, antes mesmo da própria insurreição pernambucana. Né? E aí começa a ocupação. É importante destacar que o Maranhão
era tratado como uma região secundária, né? Não era a base da economia, assim como São Vicente, São Paulo, era uma região secundária, tá? Que basicamente vai ter uma economia voltada para a extração ou das drogas do sertão, também ali, né, no Maranhão, tá? Mas também a criação de gado ali no interior, o Vale do Parnaíba, ali onde hoje é o Maranhão, que divide, né, o Maranhão e o Piauí. Então você tem uma criação de gado também nessa região, é a base da economia do Maranhão. E você também tem a presença de muitos padres jesuítas, muitas missões que se organizam ali no interior do Maranhão, missões que também, né, buscam explorar essas drogas do sertão. E, obviamente, nós temos a existência de conflitos constantes entre os colonos, né, os colonos e exatamente esses jesuítas. Situação que se agrava em 1682, com a criação da Companhia de Comércio lá do Maranhão por parte de Portugal. A ideia de Portugal era exatamente melhorar as condições do Maranhão, até então uma região secundária, era tornar o Maranhão mais desenvolvido, né? Tornar o Maranhão mais atraente economicamente, né? De repente tornar de fato uma região rentável. Lembra que o Brasil é colônia de exploração. Tá? Então não é interessante para Portugal ter uma colônia atrasada. Então a ideia é o seguinte, vamos investir no Maranhão. E essa companhia de comércio, ela acaba se aliando aos jesuítas. Por quê? Por ser uma companhia, essa companhia comprava produtos ali do Maranhão, da região do Maranhão, para revender na Europa, os produtos locais. E ao mesmo tempo trazia produtos, mercadorias, manufaturas, escravos, né, também para o Maranhão. E começa a gerar conflitos com os colonos. Por quê? Porque a companhia pagava valores baixos, né, considerados baixos pelos colonos, pelos produtos locais, né, desde o açúcar, o couro, né, e outros produtos ali, algodão, pouca coisa, mas você tem, e pagava pouco. E ao mesmo tempo cobrava muito caro pelos escravos africanos. E a companhia buscava impedir, usando inclusive com apoio da coroa portuguesa, tá? Impedir os colonos de usarem escravos indígenas, certo? Daí o acordo entre a companhia e os próprios padres jesuítas, tá, galera? Tá? Então o que acontece? Você tem uma situação tensa. Lá em 1684 nós temos a revolta dos irmãos Beckmann, uma revolta nativista, né, dos irmãos lá, os irmãos Beckmann, né, que decidem se rebelar contra as forças, contra a coroa, contra as forças da companhia. Então, eles são membros da elite local, tá? Eles tomam a cidade, tomam a Câmara Municipal com apoio da própria elite, do resto da elite maranhense, e buscam reivindicar uma situação melhor, né? Entre outras coisas, que é o fim da atuação da própria Companhia de Comércio do Maranhão. Olha que legal, por que é nativista, né? Os caras não querem a separação do Maranhão. Ele se opõe, na verdade, a uma determinada ação da coroa, que era a presença da Companhia de Comércio do Maranhão. Tanto que o próprio Thomas Beckmann vai até Portugal, vai até Lisboa, para tentar convencer o governo português a mudar essa situação. Falou, olha, calma, nós tomamos aqui da cidade, tomamos a Câmara Municipal, mas nós não somos conspiradores, nós não queremos separar o Maranhão, nós queremos, na verdade, que vocês atendam aos nossos interesses. É claro que Portugal não houve muito, eles são presos, os dois acabam depois presos, outros membros também, eles são executados, a revolta é completamente derrotada, mas Portugal também cancelou em seguida as ações da companhia, tá, na região, beleza? O Maranhão só vai de fato se tornar uma região mais, de certa forma, importante do ponto de vista econômico lá na frente, na época de Pombal, a partir da segunda metade do século XVIII, né, a partir de 1750, aí num outro momento, quando é introduzido o plantio em larga escala de algodão no Maranhão. Mas esse é um outro momento. Beleza, meus queridos? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos e minhas queridas, e até a próxima aula. Um grande beijo do professor Marquinho.